Olá! É muito fácil a gente se sentir meio que enganado por um número, não é? Às vezes, uma simples média pode acabar escondendo a verdade toda por trás dos dados. Hoje, a gente vai se transformar em detetives de números para descobrir a história completa que eles realmente querem contar. Para começar, vamos a um pequeno quebra-cabeça. Conheçam o Rafael e a Sofia. Olhando assim, rápido, para as 6 notas de matemática deles, parece que um teve uns altos e baixos bem grandes, enquanto a outra foi bem mais estável. Mas o mais surpreendente é que a matemática básica diz que o desempenho deles foi igual. Ué, como assim? E aqui que o mistério fica interessante. A média, a mediana e a moda das notas dos dois são idênticas. Tudo dá 6,5. Se todas as medidas que mostram o centro dos dados são iguais, como é que a gente consegue provar quem foi mais consistente? Bom, para isso vamos precisar de uma outra ferramenta. Então, para resolver esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, entender por que só as médias não bastam. Depois, vamos conhecer as ferramentas de análise, medir como os dados se espalham e aí sim, descobrir quem é o aluno mais consistente. E claro, entender por que tudo isso importa no nosso dia a dia. Como a gente viu, a média, a mediana e a moda do Rafael e da Sofia deram o mesmo valor, 6,5. Só que esse número, sozinho, esconde a verdadeira história do desempenho de cada um. É como saber o placar final de um jogo, mas não fazer a menor ideia de como a partida se desenrolou, sabe? E essas ferramentas que a gente está usando, média, mediana, moda, elas têm um nome oficial, um nome técnico: medidas de tendência central. O objetivo delas é bem simples, na verdade. É tentar encontrar um único número que represente o coração, o centro de um conjunto de dados. Certo, agora vamos dar uma olhada de perto em cada uma dessas ferramentas. Entender esses 3 M's, a média, a mediana e a moda, é o primeiro grande passo para a gente conseguir desvendar o que os dados realmente dizem. A moda é literalmente o que está na moda dentro dos dados. É um valor que mais se repete. Pensa numa loja de sapatos. O dono precisa saber qual tamanho vende mais para não errar no estoque. Se o tamanho 37 é o que sai toda hora, então 37 é a moda. Simples assim. Agora, a mediana, ela é o coração dos dados, o valor que fica bem no meinho. Mas tem um detalhe importante. Para encontrar a mediana, primeiro a gente precisa colocar todos os números em fila, do menor para o maior. Aquele que ficar exatamente na posição central, esse é a mediana. Ah, mas e quando tem um número par de dados, como as 6 notas do Rafael e da Sofia? Aí não tem um valor central. Exato. O que a gente faz? Pega os dois números que ficam ali no meio, soma os dois e divide por 2. A mediana, nesse caso, vai ser a média simples desses dois valores centrais. E aqui chegamos na famosa média, aquela que todo mundo conhece da época da escola. A receita é um clássico: soma tudo e divide pela quantidade de itens. É a forma mais comum de se achar um valor típico para um conjunto de coisas. Só que, olha que interessante, existem dois tipos de média. A simples trata todo número com a mesma importância. Já a ponderada dá mais peso para alguns valores. É o caso das notas da escola, por exemplo. A prova final geralmente vale mais. É exatamente aí que a média ponderada entra em jogo. Ok, até aqui a gente entendeu como achar o centro dos dados. Mas como o caso do Rafael e da Sofia mostrou, isso não resolveu o nosso mistério. Tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. A gente precisa saber o quão espalhados ou juntinhos os números estão. Essa frase resume perfeitamente o nosso problema. Pensa só. Duas cidades podem ter a mesma temperatura média anual, mas se em uma a temperatura varia horrores do dia para a noite, a experiência de viver lá é totalmente diferente, né? A gente precisa de uma medida para essa variação. E essa medida existe e se chama amplitude. É uma ferramenta super simples, mas muito, muito poderosa. Para calcular, é só pegar o maior valor de um conjunto de dados e subtrair o menor valor. O resultado mostra para a gente o tamanho desse espalhamento dos dados. Agora sim, armados com essa nova ferramenta, a amplitude, vamos finalmente resolver o mistério entre o Rafael e a Sofia. Chegou o momento da revelação. E olha só que diferença gritante. A maior nota do Rafael foi 9,5 e a menor, 3,5. Isso dá uma amplitude de 6 pontos. Já a Sofia, a nota dela variou entre 7,5 e 5,5, uma amplitude de só 2 pontos. O gráfico deixa isso visual. É nítido o quanto as notas dela foram mais estáveis.
Então, o ponto crucial é esse. A amplitude pequena da Sofia prova que as notas dela são muito mais concentradas, mais próximas umas das outras. Ela é, sem dúvida nenhuma, a aluna mais consistente. Mistério resolvido. Certo, mistério resolvido. Mas e daí? Por que isso importa fora de um boletim escolar? Porque entender essa ideia de dispersão ajuda a gente a tomar decisões muito melhores em tudo, desde as finanças pessoais até a previsão do tempo. Vamos imaginar uma empresa. Tem 10 funcionários ganhando 50 mil por ano e um diretor que ganha 500 mil. A média salarial ali seria de quase 91 mil. Mas esse número não representa a realidade da maioria, de jeito nenhum. Já a mediana seria de 50 mil, um retrato muito mais fiel do salário típico da equipe. Isso mostra como um valor extremo, um ponto fora da curva, pode distorcer totalmente a média. Quer um outro exemplo do dia a dia? A previsão do tempo. Quando o jornal fala em amplitude térmica, eles estão falando exatamente disso que a gente aprendeu. A dispersão, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima do dia. Pois é, se a máxima prevista para o dia é de 35 graus e a mínima é de 22, a amplitude térmica é de 13 graus. Saber disso ajuda a gente a decidir que roupa vestir. Um dia com uma amplitude grande exige preparo tanto para o calor quanto para o frio. Resumindo a história toda, as medidas de tendência central, como a média, nos mostram o protagonista da história dos dados. Mas são as medidas de dispersão, como a amplitude, que revelam todo o cenário, todo o contexto. Só usando as duas juntas é que a gente tem a visão completa. Para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que alguém citar um número médio, seja em uma notícia ou numa conversa, vale a pena perguntar: ok, mas e qual é a dispersão? Qual é a amplitude? Essa simples pergunta pode revelar uma história muito mais completa por trás dos números. Fica a dica. Até a próxima!